Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal do Renefi. O vídeo de hoje é um vídeo muito legal, fechou o mês de janeiro e eu vou estar trazendo para vocês os 3 fundos imobiliários que pagaram os maiores rendimentos então do último mês, que foi o mês de janeiro de 2024. Tá curioso? Então bora pro vídeo. Bom pessoal, antes de iniciar aqui o nosso vídeo, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever e ativar o sininho. Vem com a gente, vem aprender tudo sobre fundos imobiliários. Nós temos um acervo aqui gigantesco de vídeos sobre fundos imobiliários, desde o básico ao avançado. Então nós temos todo tipo de material para você e você consegue encontrar esse material de uma forma bem fácil, bem didática, porque todo esse conteúdo está distribuído em várias playlists. Então tudo muito bem organizado, muito fácil de você encontrar. Nós temos mais de 270 vídeos postados, então tem muito material para você estudar sobre fundos imobiliários. Se você então está procurando uma nova modalidade de investimento aí que renda bastante, que traga um bom rendimento para o seu valor aí aplicado, com certeza eu recomendo para você esse fundo imobiliário. Então se inscreve, ativa o sininho e vem com a gente. E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, bem interessante, eu vou estar trazendo para vocês 3 opções de fundos imobiliários, e esses 3 fundos imobiliários que eu estou trazendo para vocês hoje foram 3 dos maiores pagadores do último mês. Por que eu falo dos maiores, sendo que eu comentei que são os 3 maiores? Porque eu coloco alguns requisitos para estar trazendo os fundos imobiliários para vocês. Eu não vou estar trazendo para vocês um fundo imobiliário aí muito arriscado, ou seja, eu coloco sempre na ordem dos maiores pagadores, mas eu coloco como requisito que a liquidez diária seja acima de R$1 milhão. Para que isso? Porque isso traz um pouco mais de conforto, mais facilidade para quem vai estar investindo nesses ativos. Quanto menor a liquidez diária, mais difícil é de você estar comprando ativo, de você estar vendendo lá no futuro. Então eu coloco como no mínimo R$1 milhão de liquidez diária para ficar um pouco mais fácil o entendimento para vocês. E aí sim, dentro de R$1 milhão, esses são os 3 maiores pagadores do último mês. Então o mês de janeiro fechou, aqui eu vou apresentar para vocês os 3 maiores pagadores. Vamos começar pelo que eu considerei aqui então como número 3 da nossa lista, tá? É o TRXF11. É um ativo aí bastante interessante, inclusive nós temos na nossa carteira de fundos imobiliários, que eu apresento para vocês aqui, a nossa carteira secundária. É um dos ativos que nós temos, então é um ativo que nós apostamos, sabemos da qualidade desse ativo e temos também vídeos aí de análise desse fundo imobiliário que posso colocar nos cards, mas você também encontra na nossa playlist de análises de fundos imobiliários. Esse ativo é um ativo de tijolo, tá? Então, geralmente, nos últimos meses eu vinha trazendo os maiores pagadores e eles sempre eram fundos de papel. Agora, o jogo está virando um pouquinho, vários ativos aí de tijolo conseguindo pagar bons rendimentos também, e alguns fundos aí de papel vêm sofrendo um pouco para conseguir manter aqueles pagamentos tão altos como nos últimos meses, tá? Então, TRXF11 é um fundo imobiliário bastante interessante. O valor agora, do último fechamento do pregão ficou em R$ 110,99. Então, cada cota desse ativo você vai ter que desembolsar R$ 110,99. A mínima das últimas 52 semanas de R$ 101,70 e a máxima de R$ 114,39. Então, ele está mais ou menos no meio, um pouquinho mais próximo da máxima do que da mínima atualmente. Aqui, o histórico das cotações, dos rendimentos do TRXF11. Aqui tem alguns valores. Eu sempre recomendo para vocês colocar um ano, eu acho que é um valor interessante para vocês estarem avaliando. Nos últimos 12 meses eles têm estado positivos, tá? Aí de 6,63%. Isso é o que é o rendimento, isso é o que é a oscilação positiva do último ano. Vamos descer um pouquinho e vou estar passando para vocês alguns indicadores de uma forma bem rápida, não é uma análise realmente desses ativos, é só para você conhecer e saber quais foram os maiores pagadores, tá? Então no último mês, que é o mês de janeiro, eles pagaram aí R$ 1,70 por cada cota que você tivesse investido nesse ativo. E isso quer dizer que eles têm um dividend yield então, do último mês de 1,53%. É um rendimento bastante alto. Geralmente a gente sempre traz para vocês os maiores pagadores pagando 1,2%, 1,3%. Então o terceiro colocado da nossa lista hoje já pagou aí 1,53%. Então vem muito rendimento aí que foi pago nesse último mês de janeiro. Então um excelente rendimento. Quem tem o ativo, com certeza, gostou muito do resultado, mas uma coisa que é muito interessante de apresentar para vocês aqui é que eles não têm essa prática de pagar grandes rendimentos todos os meses. Você vê que foi um mês totalmente atípico, que eles pagaram quase o dobro dos últimos meses de rendimentos. Tem algum mês atípico aí no meio do caminho, mas nunca tão alto como foi o mês de janeiro de 2024. Então não compre esse ativo pensando que todo mês você vai conseguir um rendimento de 1,5, 1,6, 1,4.
porque foi um mês atípico, tá? Inclusive, aqui, o que demonstra pra gente nos últimos 12 meses, eles possuem 10,23% de rendimento, então eles não costumam pagar mais de 1% ou 1% por mês de rendimento, tá? Então, nos últimos 12 meses, eles têm 10,23%. Não é um dos grandes pagadores, mas considerando o mês de janeiro, com certeza pagou um ótimo rendimento. Aqui mais algumas informações legais para vocês, né? O valor patrimonial por cota hoje em 107,61. Então, você vê que ele está super valorizado, porque a cota está sendo vendida a 110,99, mas ela realmente vale 107,61. Então, ela está um pouquinho acima do preço. Se você está comprando hoje, você sabe, né? Você tem que ter a consciência que você está pagando além do que realmente vale essa cota, tá? O número de cotistas desse ativo hoje, 126.610 pessoas investem, então muita gente investe, isso coloca a liquidez diária lá em cima também, que são indicadores importantes para você estar investindo em fundos imobiliários, tá? Aqui mais alguma informação, como eu disse, é um fundo de tijolo, mas que investe especificamente em imóveis comerciais, então com certeza é um bom segmento, né, que depende muito da economia, assim como fundos de shopping center, por exemplo, mas com certeza quando a economia está muito bem, é um fundo imobiliário que com certeza vai pagar bons rendimentos, tá? Então, pessoal, esse é o nosso ativo TRXF11, que a gente colocou como o terceiro colocado da nossa lista dos maiores pagadores. Agora nós vamos para o segundo colocado, que é o HGRU11, tá? Mais um fundo imobiliário aí interessante para vocês. Esse aqui é um fundo imobiliário misto, mais abaixo eu vou estar explicando um pouquinho para vocês o que é um fundo imobiliário misto, né? E vou demonstrar mais alguns detalhes para vocês. Fechamento do último pregão, R$ 135,82. Então ele possui esse preço aí de pagamento para você comprar cada cota. Nas últimas 52 semanas, a mínima ficou em R$ 114,30 e a máxima em R$ 141,40. Então ele está mais próximo também da máxima do que da mínima, mas não está tão próximo assim da máxima, tá? Então ele está com boas variações aí positivas, provavelmente. Vamos ver agora aqui a questão da cotação, jogar um ano. E também no último ano eles têm uma boa valorização, inclusive aí de 19,05%. Então, nos últimos 12 meses, eles vêm alavancando bem aí na questão de oscilações de cota. Aqui, pagamento dos dividendos, né, os rendimentos. Então, no último mês, o mês de janeiro, eles pagaram R$ 2,30 por cada cota, né, que você tivesse no seu portfólio aí de ativos. E isso corresponde a um dividend yield de 1,64%. Olha só que dividend yield atrativo e bastante alto que eles pagaram no último mês. Mas, assim como o TRXF11, também foi um mês atípico. Você pode ver que não corresponde ao pagamento dos últimos meses, inclusive foi mais do que o dobro dos últimos meses. Eles possuem aí já um histórico de meses atípicos, né, que eles pagam um pouquinho a mais, mas realmente foi um mês fora do comum aí. Eles pagaram um grande rendimento e nós conseguimos ver que eles não têm um histórico de grande pagador de rendimentos, porque nos últimos 12 meses eles possuem 8,36% de rendimento pago. Então não possuem um grande histórico de pagamentos, mas pagou um excelente rendimento no último mês. Aqui descendo mais um pouquinho, o valor patrimonial por cota hoje de R$ 126,96 também, assim como o TRXF11, ele está super valorizado. Então cada cota está sendo vendida a 135, mas elas valem 126. Então se você acabar comprando hoje, você tem a consciência de que está pagando além do que vale. Você está pagando um pouco caro aí pelo ativo. Número de cotistas, muita gente investe também em HGRU11, mais de 207 mil pessoas investem, né? Então coloca também, assim como o outro ativo que a gente acabou de falar, a liquidez diária lá em cima, trazendo conforto, né? Um pouco mais de facilidade para aquele investidor que quer comprar e para aquele investidor que também quer vender. Aqui descendo mais um pouquinho, como eu mencionei com vocês, ele é um fundo misto, né, do subsegmento misto, ou seja, eles investem em mais de um tipo, em mais de um segmento de ativos. Pode ser que eles invistam tanto na parte de tijolo como também em papéis. Geralmente é esse o caso quando a gente fala de ativos mistos, tá? Então, mais esse ativo para vocês conhecerem, né? Se vocês já conheciam, também temos vídeos de análise desse ativo também, vou passar nos cards, mas também está na nossa playlist lá de análise de fundos imobiliários. E agora o campeão do nosso mês de janeiro, tá? Que é o HTMX11, né? Que é um fundo imobiliário de hotéis. Também é uma excelente opção, é óbvio que hotéis você tem que ter um pouco mais de cuidado do que galpões logísticos, por exemplo, mas também é uma ótima opção de segmento de ativos para você estar estudando um pouco mais. O último pregão, cada preço aí de cota ficou em R$ 159,24 e a mínima das últimas 52 semanas, 99,01 e a máxima 198. Então, está basicamente no meio,
Então esse aqui a gente pode considerar que está bem próximo aí do meio entre a mínima das últimas 52 semanas e a máxima das últimas 52 semanas. Aqui o histórico das cotações, como eu sempre recomendo para vocês jogar um ano, e no último ano um grandíssimo crescimento aí nas oscilações das cotas. Eles tiveram mais de 59% de crescimento, né, nas oscilações das cotas. Quem comprou lá atrás está muito contente e com certeza está aí com um percentual bastante alto na carteira. Aqui descendo, nós também vemos um bom pagamento no mês de janeiro, então foi pago aí R$ 3,25 por cada cota, que corresponde a 1,85% de rendimento. Rendimento extraordinário, muito alto. Eles, já um pouco diferente dos dois primeiros, eles possuem um bom histórico de pagamentos, inclusive pagaram mais até do que isso no mês de dezembro do ano passado e no mês de novembro. Mas também vem um bom crescimento, eles ficaram um bom período sem pagamento de rendimento. Então é óbvio que você tem que estudar um pouquinho mais e verificar o porquê eles não pagaram durante esse período. Provavelmente com influência também nesse meio tempo aí da Covid, com certeza teve uma boa influência nesse não pagamento, mas é lógico que é interessante você avaliar antes de investir. E aqui, como eu mencionei, eles têm um bom histórico já de pagamentos. Nos últimos 12 meses eles pagaram 15,18%, que já corresponde a um dividend yield bastante alto, elevado, acima de 1% ao mês. Então com certeza eles já são sim conhecidos como bons pagadores de rendimentos. Aqui descendo um pouquinho, mais alguns indicadores para vocês. O valor patrimonial hoje de 152,01 está sendo vendido a 159, está um pouquinho caro, não tão distante como os outros ativos, tá? Mas você também vai ter a consciência que está pagando um pouco caro pelo ativo. Não tão caro, mas está sim acima do preço. Número de cotistas já aqui um pouquinho menor, 32.447 pessoas investem nesse ativo, mas ele também possui uma liquidez diária bastante alta, né? E isso também, como eu sempre falo para vocês, é extremamente importante na compra de ativos de renda variável. E aqui demonstrando o que eu já comentei com vocês, que ele é o fundo de tijolo, que investe aí basicamente em hotéis, eles possuem um portfólio de hotéis. Então pessoal, o vídeo de hoje era isso. Queria trazer para vocês um vídeo rápido, né, de uma análise rápida e demonstração de alguns ativos para vocês dos 3 maiores pagadores de rendimentos do mês de janeiro de 2024. Então, se você já tem esses ativos na sua carteira, coloca nos comentários, fale pra gente aí se você gosta de investir nesses ativos ou tem alguns pontos negativos que você não gosta, até porque esse vídeo aqui não é um vídeo de análise, tá, mais aprofundada dos ativos, tá? Então, se você gostou desse vídeo, peço que você curta ele, compartilhe com seus amigos que gostam de investir em fundos imobiliários ou querem aprender mais sobre fundos imobiliários. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, é muito importante para a gente ver esse número crescendo, porque demonstra que vocês estão gostando do conteúdo e estão aprendendo com a gente. Vou deixar os links das nossas outras redes sociais também aqui na descrição do vídeo. Nós estamos no TikTok e também no Instagram. Lá a gente coloca o conteúdo um pouquinho diferente, então vale muito a pena você nos seguir por lá também. E vou deixar o link do nosso e-book, que é o e-book Fundos Imobiliários do Básico ao Avançado. Com certeza, um dos mais completos do mercado. Ele possui 13 módulos com uma didática fantástica, extremamente simples. Então qualquer pessoa aí, sem tanto estudo em fundos imobiliários, vai conseguir aprender, vai conseguir se tornar aí um investidor de fundos imobiliários, com certeza. Possui muitas ilustrações, então não é cansativo, é bem gostoso de você estudar por esse e-book. E ele está com um preço arrasador, vale muito a pena. Clica no link que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!